Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Bom, meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Jorge Max Silva, ele lá de Amazonas, lá de Manaus. E ele escreveu um texto chamado Que Convite Excepcional. E esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente mensagens escritas através da Bíblia, que é a palavra de Deus. E o objetivo é inspirar, confortar, fortalecer e edificar a nossa vida espiritual. Eu não escrevi o texto, foi o irmão Jorge quem escreveu, né? Então o que eu vou fazer? Eu leio e conto para os irmãos aquilo que eu entendi. Quero pedir que vocês compartilhem essa excelente mensagem do irmão Jorge, que nos convida aí a adorar ao Senhor. E vamos fazer a nossa parte como missionários urbanos, tá bom? Vamos orar? Ó Deus, muito obrigada pela oportunidade que temos de te louvar e de aprender de ti as tuas verdades. Permita que elas façam parte da nossa vida no dia a dia. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Bom, irmãos, então nós vamos ler o Salmo 95. O Salmo 95, a gente não tem certeza se foi Davi quem escreveu. As pessoas normalmente atribuem a Davi ter escrito, mas não é certo. Eles acham que foi Davi por causa do jeito que foi escrito, o estilo, essas coisas. Mas não tem uma informação certa. Mas o que é certo é que ele foi escrito num período histórico de tranquilidade, um período de paz, e certamente na época de Davi, quando ele buscava fortalecer a fé e a devoção do povo de Deus. Esse salmo, ele vai falar sobre, ele é classificado como um salmo de louvor e adoração, e pode ser classificado também na categoria dos salmos de entronização. Por que ele é classificado assim? Primeiro, porque ele é um chamado ao louvor, né? O salmo começa convidando as pessoas a louvarem a Deus e adorarem urgentemente. Segundo, porque ele fala sobre a soberania, o reconhecimento da soberania de Deus, que reconhece o seu poder, a sua criação, a sua autoridade. E depois, uma exortação à obediência, né? O salmo também tem um chamado aí para a gente se submeter a Deus. Então, vamos ler o Salmo 95 e depois comentar um pouquinho sobre ele. E ele diz assim, ó: Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, e ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Porque ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelha da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto. Quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos. A quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Amém? Bom, então o nosso texto chama-se Convite Excepcional. Que convite excepcional? Ora, um estudo sério das Escrituras vai mostrar que adorar a Deus, nosso Criador e Salvador, é o propósito último da vida da gente, né? É o que nos dá significado à vida. É o propósito da nossa vida, é louvar e adorar a Deus. E o convite de adoração se faz necessário porque a gente se preocupa com tantas coisas nessa vida, corre para lá, corre para cá, e a gente acaba esquecendo o que a gente tem que fazer em relação ao Senhor. Por quê? Porque essas coisas vão acabando nos envolvendo, consumindo o nosso tempo e vai tirando a nossa atenção. E a gente esquece do principal, que é louvar a Deus.
Então, esse texto, esse Salmo 95, vai lembrar a gente que adorar a Deus não é uma coisa que a gente faz quando der. É um dever. Mas também é o mais elevado de todos os privilégios deste mundo. Não é para qualquer um, né? Nós somos criaturas de Deus e nós podemos louvá-lo. Olha que coisa maravilhosa. E esse convite do Salmo 95 também vai orientar a gente. Por quê? Porque, via de regra, o povo de Deus acha o quê? Que a gente só tem que adorar a Deus quando as coisas estão certas, né? Quando as coisas pelas quais estão passando são bem legais. Então, é o que eu costumo dizer, né? A pessoa coloca, olha, por favor, orem por tal pessoa, porque ela tá doente, ou porque ela precisa de um emprego, ou porque... Enfim. Aí, coloca esse pedido de oração, as pessoas oram, e aí a pessoa consegue, a pessoa sara, vai bem na cirurgia, enfim, consegue aquilo que foi solicitado a Deus, e aí as pessoas dizem, nossa, Deus é bom, louvado seja, nossa, Deus é maravilhoso, vamos adorá-lo. Mas não, nós temos que entender que Deus é bom, e isso é uma coisa incondicional, não depende das circunstâncias, põe isso na sua cabeça. Se eu pedir a Deus vida e Deus me matar, Deus ainda assim é bom, e ele deve ser louvado. Então, independente do que esteja ocorrendo, a dignidade do Senhor de ser adorado não altera em nada, não altera sequer 1 milímetro. Se a gente estiver na época das vacas gordas ou das vacas magras, nós temos que adorar, porque adorar é uma coisa imprescindível. Por quê? Porque os adoradores são os maiores favorecidos, né? Quando a gente adora a Deus, na verdade nós é que somos abençoados. Assim, a gente deve cantar com muita alegria e celebrar o nosso rochedo, o rochedo da nossa salvação. Mesmo que o coração da gente, tá dilacerado pela dor e a nossa condição emocional seja de abatimento, de profunda tristeza, o culto alegre e festivo deve ser prestado. Eu sei que é difícil, é uma palavra dura essa, né? Como prestar a Deus adoração e louvor com alegria e festa quando seu coração está triste. Mas é isso que nós devemos fazer, porque o nosso Deus é digno de ser adorado, independente da circunstância que estejamos passando. E lembra, tudo nessa nossa vida aí vai passar. Lembra que até a uva passa. Tudo vai passar. E um dia, quando a gente estiver lá no céu, a gente vai falar, nossa, ai caramba, isso não é nada, né? Perto da maravilha que eu tô aqui vivendo. Tudo que me fez sofrer e chorar não é nada perto do que o Senhor tem proporcionado para mim. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim, independente do que estiver ocorrendo, a dignidade do Senhor de ser adorado não se altera 1 milímetro sequer. Agora eu vou terminar, né? Vou terminar aqui deixando meu abraço diário de urso, Lembrando que para nós aceitamos o convite excepcional de adorar ao Senhor, para nós é muito fácil abraçar, acolher, para nós é fácil demais. Quero que vocês se lembrem do nosso versículo, né? Que é Salmo 25:12, que diz assim, quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Agora eu me despeço, né, com a frase de Tozer, que diz assim, tudo está errado, até que Deus venha e conserte as coisas.